Olá! A diretoria do SINDI-PFA publicou o edital de convocação da Assembleia Geral para o dia 23 de novembro, para deliberar sobre a proposta de alteração do nosso Estatuto. E eu estou aqui para explicar a motivação e o que está sendo proposto. Por estarmos em meio a uma pandemia, a Assembleia será realizada de forma eletrônica. O formulário será disponibilizado na página do SINDI-PFA e os filiados poderão acessar e votar de 8 às 18 horas nesse dia. Por isso, atualize seus dados se ainda não tiver feito isso na campanha de atualização desse ano, para não ter problemas no acesso à plataforma de votação. A Assembleia foi convocada com quase um mês de antecedência para que todos possam acessar e conhecer os documentos que explicam tudo ponto a ponto. Desde 2018, o SINDI-PFA busca um assento no Colégio de Entidades Nacionais do CONFEA, o CEDEM, que é um fórum consultivo constituído por entidades nacionais representativas das profissões dos sistemas e credenciadas junto ao CONFEA. O CEDEM discute sobre assuntos de interesse das profissões, propõe normativos, discute e propõe políticas de formação. Por isso, é relevante ocupar esse espaço. Ocorre que o CONFEA, ao analisar o nosso estatuto, entendeu que há uma brecha que pode permitir aos pensionistas que são alheios ao sistema CONFEA-CREA reivindicar, votar e serem votados, e isso impede o prosseguimento do nosso pleito. Por isso, demandou que o SINDI-PFA faça uma alteração para continuar o processo. Daí, a necessidade de fazer esse ajuste e submeter isso à categoria. Essa alteração significa deixar claro que a composição de órgãos de administração do SINDI-PFA é reservada exclusivamente aos filiados efetivos e que os pensionistas não têm direito a votar e serem votados. Isso já existia, mas precisou ficar mais claro em vários dispositivos. O momento é oportuno. Com o encerramento do processo eleitoral do sistema, um novo mandato se iniciará em 1º de janeiro de 2021, quando pretendemos que o SINDI-PFA já esteja habilitado para compor o CEDEM. Mas fazer alterações no Estatuto nunca é algo fácil. Envolve um processo extenso e custoso, consultas jurídicas, burocracias cartoriais e etc. Por isso, queremos também aproveitar a oportunidade para aprimorar alguns pontos que, desde a última alteração, foram sendo observados no dia a dia pela equipe e pela diretoria do sindicato, como passíveis de melhoria. Não são mudanças estruturais, o que certamente exigiria uma discussão mais ampla, são apenas aperfeiçoamentos pontuais e melhorias operacionais. Vamos conhecer! A primeira, além das alterações para atender às exigências do CONFEA, é a simplificação dos nomes presidente e vice-presidente. Trata-se de simplificar o nome do cargo diretor-presidente para simplesmente presidente e o do cargo de vice-diretor-presidente para vice-presidente, porque é assim que somos conhecidos. Fica melhor também assim no nosso estatuto. Assim, algumas alterações sobre as atribuições de vice-presidente, localidade e atuação da diretoria à distância. Nosso estatuto determina que o vice deve ser lotado no DF, enquanto o presidente pode ser de qualquer localidade. E isso tem um motivo. Na ausência do presidente em Brasília, o vice exerce as atividades, assina papelada, gere os serviços administrativos, etc. E não deixa o sindicato parar. Pela primeira vez, isso saiu do papel e hoje é uma realidade. Eu sou de Manaus e o João é de Brasília. Com isso, temos feito algumas reflexões. A primeira é que a presença constante do vice na vida da entidade é muito bem-vinda, por ser o suplente do presidente. É importante que ele esteja participando permanentemente das atividades. Por isso, a proposta coloca atribuições para o vice, de modo que ele passe a ser um representante ativo na diretoria a qualquer tempo, não somente como um suplente. Isso é importante até mesmo em questões jurídicas, como assinar petições, procurações, contratos e acordos que geralmente são urgentes. Com isso, também propomos desengessar os dispositivos estatutários relacionados à localização da diretoria e à linha sucessória. Com a escalada de dificuldades de liberação funcional de servidores para atividades sindicais e o esvaziamento da sede do INCRA, isso será uma necessidade breve. Então, deixamos mais clara a possibilidade de reuniões à distância, o que hoje já acontece com a pandemia. Em resumo, a proposta busca estender a linha sucessória que até então encerrava apenas o diretor financeiro. Na composição de chapas, será permitido que o suplente não seja necessariamente da mesma região que o titular, facilitando encontrar quadros qualificados, mas sem prejuízo da abrangência nacional determinada no Estatuto.
Permite ainda a recomposição de suplentes da diretoria. Hoje temos 2 suplências vagas e o Estatuto só permite preencher se ficar sem o titular. Em seguida, temos alterações sobre criação de delegacias sindicais e vinculação de PFAs e pensionistas, que descentraliza da diretoria para o Conselho de Delegados a atribuição da criação e extinção de delegacias sindicais, mas estabelece balizas em percentual para a criação e exclusão delas. Lembrando que a criação ou a extinção de delegacias não obedece necessariamente à estrutura do INCRA. Outra mudança é em relação à vinculação de aposentados e pensionistas. Hoje, o Estatuto determina que seja a delegacia de última lotação ou da lotação do falecido, respectivamente. Mas muitos se mudam de localidade e, no aspecto operacional, isso traz dificuldades ao sindicato para envio de materiais, listas de assembleias, percentuais de seleções de eventos e etc. A proposta permite ao sindicato vinculá-los à delegacia de onde estiverem mais próximos, a fim de corrigir essas distorções. Por fim, essa alteração propõe acabar com a impossibilidade de reeleição dos delegados sindicais por mais de uma vez, pois o cenário de esvaziamento do INCRA e da carreira impõe certa dificuldade na escolha dos representantes regionais. Aliás, agradecemos aos atuais pelo desprendimento em exercer essa função, que não é nada disputada. Em seguida, algumas correções de omissões e padronização da unidade nos prazos eleitorais. Essa proposta busca apenas melhorar, normatizar os prazos do processo eleitoral, buscando colocar uma única unidade de contagem, em dias, haja vista que há prazos em horas, dias úteis e etc. Isso foi uma necessidade observada nas últimas eleições. Embora tenha transcorrido sem problemas, é bom fazer as correções necessárias para conferir mais segurança jurídica aos próximos pleitos. Não há nenhuma proposta de alteração de duração de mandato, nem qualquer prorrogação. A proposta também traz inovações sobre processo disciplinar, decoro e perda de mandato. Algumas mudanças nesse ponto são propostas da nossa assessoria jurídica para estabelecer procedimentos mínimos de um eventual processo disciplinar. Embora o Sindipfa nunca tenha recebido representação contra afiliado, é importante haver previsões para o caso de acontecerem, para facilitar o trabalho da comissão, evitar vícios no processo ou frustração na punição. Novas figuras são colocadas no espectro ético do Estatuto, como dispositivos de decoro de mandato, impedimento, banimento, declaração de persona non grata para casos extremos de faltas éticas que são acompanhadas de crises de imagem graves à instituição. Nunca precisamos deles e esperamos não precisar, mas são salvaguardas importantes. Também simplificando processos de perda automática e configurando melhor o abandono de cargo e até mesmo balizas mínimas para a coordenadoria administrativa, que é a estrutura de apoio à diretoria, composta pelos funcionários contratados, vedando o nepotismo, por exemplo. Por outro lado, propõe-se permitir também a concessão de honrarias e condecorações a pessoas eminentes que se destaquem por mérito em favor da governança agrária, da carreira ou do serviço público. Isso possibilita um bom trabalho de relações institucionais. Outra inovação é a manutenção da qualidade de filiado durante o recurso por demissão. A atual redação do Estatuto prevê o desligamento automático em razão de demissão de servidor público. Contudo, os servidores podem recorrer dessas penas e serem reincorporados. Como está, impossibilita até que o sindicato possa ajudar um colega nessa situação com assistência jurídica. A proposta, portanto, é possibilitar manter o status de filiado ao PFA que for demitido enquanto ele puder recorrer. Também queremos permitir o acesso de dependentes a serviços e atendimento a herdeiros de PFAs. No caso de dependentes, ao clube de vantagens, por exemplo, e a futuros serviços como plano de saúde e odontológicos quando isso for possível. Com relação aos herdeiros, é prever o atendimento para se habilitarem em processos judiciais movidos pela entidade em nome de ex-integrantes da carreira. Visando a esse público secundário, propomos também a redução da mensalidade para os pensionistas. Trata-se de uma redução simbólica da contribuição sindical dos pensionistas que hoje é 1,2% do vencimento básico do último nível funcional do instituidor de pensão para 1%. É uma questão de justiça, considerando que os pensionistas pouco demandam do sindicato, além da participação em processos judiciais. Acreditamos que a mudança pode facilitar a filiação de mais pensionistas que hoje são pouco menos de 30 afiliados no universo de cerca de 200.
Queremos fazer a previsão de patrocínios, cursos, consultorias, projetos e premiações. O SINDPFA já recebeu patrocínios e apoio em eventos e iniciativas suas e tem programas e incentivos de formação profissional. Mas essa possibilidade não está explícita nas hipóteses de receita e é bom que esteja para ser ainda mais incentivada e conferir segurança jurídica. Também trata melhor eventuais consultorias, premiações e remuneração variável aos funcionários atrelados a metas e resultados. Na mesma esteira, vem algumas alterações quanto à realização de despesas compulsórias e níveis de autorização. O Estatuto estabelece níveis de autorização de despesas entre os seus órgãos. Isso é muito bom, mas não faz sentido quando se trata de despesas obrigatórias, como, por exemplo, uma decisão judicial desfavorável. Nesse caso, o procedimento e prazos de convocação de uma assembleia pode ser fatal e levar ao descumprimento de uma decisão e às sanções. Também não faria sentido haver a possibilidade de a assembleia negar cumprir uma decisão judicial. O mesmo se aplica ao Congresso, que é estabelecido no Estatuto como evento obrigatório e que há recursos destinados para este fim. Não pode ser obrigatório de um lado e vetado do outro. A proposta também cria mais nível de autorização para empoderar o Conselho de Delegados Sindicais, que é o órgão de decisão intermediária entre a diretoria e a Assembleia. Propomos também alguns ajustes nos dispositivos do Congresso à sua realidade. Não muda nada no nosso Congresso, apenas ajusta os dispositivos para garantir maior segurança jurídica na sua realização. Exemplos: possibilitar a busca de patrocínio, que é omitida, disciplinar melhor os participantes, possibilitar o custeio de palestrantes, que é absolutamente necessário, mas não está lá. E se Deus quiser e a realidade permitir, vamos realizar o 3º Congresso Nacional dos Peritos Federais Agrários no último trimestre de 2021, conforme determina o Estatuto. Prepare-se! Por último, um bloco de correções sobre quórum, competências, convocações e vacâncias. Encontramos algumas omissões no Estatuto, questões importantes como, por exemplo, a quantidade de votos para uma decisão da diretoria e o quórum para uma reunião de delegados, a convocação do Conselho Fiscal, recomposição de comissões e até mesmo competências da própria diretoria espalhadas pelo Estatuto, mas omissas nos dispositivos de competências e etc. São questões que até aqui não trouxeram problemas, mas que merecem a devida correção. Em resumo, é isso. São questões que passaram por muita discussão interna e passou pelo crivo da assessoria jurídica e agora apresentamos para deliberação. No site do SINDPFA você encontra um documento com todos os arrazoados e as mudanças que estão sendo propostas. Acreditamos que as mudanças propostas são vetores de desenvolvimento institucional e de organização da nossa entidade. Por isso, contamos com a sua participação no dia 23 de novembro de 2020 para deliberar sobre a proposta de alteração do nosso Estatuto. Lembre-se de atualizar seus dados junto ao SINDPFA se houver alguma mudança, para não ter problemas no acesso à plataforma de votação. Até lá!